Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e esse é o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de fevereiro. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal encaminha à Justiça Federal do DF pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por incitar atos antidemocráticos. Este é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra a lavagem de dinheiro proveniente de mineração ilegal e contrabando de ouro. Justiça Federal determina que União, Estado de Rondônia, FUNAI e ICMBio apresentem plano de proteção para a terra indígena. E ainda, Judiciário, em parceria com a ONU, lança projeto nacional de identificação civil e documentos para presos. A ministra Carmen Lúcia, do STF, encaminhou à Justiça Federal do Distrito Federal pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por incitar atos antidemocráticos. Mais detalhes na reportagem de Marta Ferreira. Os pedidos são referentes às falas do ex-presidente durante o feriado de 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro fez discursos criticando ministros da Suprema Corte e os poderes constituídos. De acordo com as petições, Bolsonaro teria utilizado indevidamente a máquina pública, o dinheiro público e helicópteros em favor de atos antidemocráticos, cometendo, em tese, crimes de atentado contra a ordem constitucional, o Estado democrático de direito e a separação dos poderes, bem como delitos tipificados na Lei de Segurança Nacional e no Código Penal. As petições apresentadas ao Supremo foram feitas por parlamentares e entidades. Relatora dos pedidos, a ministra Carmen Lúcia verificou a impossibilidade de o STF continuar a processar a matéria diante da incompetência da Corte para investigar pessoas sem foro especial, já que Bolsonaro não foi reeleito para o cargo de presidente da República. Foi aplicado o entendimento de que não cabe à Corte processar e julgar autoridades sem foro por prerrogativa de função. Agora, as petições vão ser encaminhadas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para distribuição ao juízo competente na seção judiciária do Distrito Federal. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a lavagem de dinheiro proveniente de mineração ilegal e contrabando de ouro. Além do bloqueio de bens, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Roraima e Pernambuco. Confira os detalhes na reportagem de Renato Rosa. As investigações da Polícia Federal apontam que o esquema teria movimentado 64 milhões de reais em pouco mais de 2 anos. O dinheiro seria resultado da compra e venda de ouro ilegal, com uso de empresas de fachada. A PF apura se os suspeitos recebiam dinheiro de vários financiadores pelo Brasil. Eles sacavam ou transferiam para pessoas e empresas responsáveis pela compra do ouro no estado de Roraima. Foram 8 mandados de busca e apreensão e também bloqueio de bens em Roraima e em Pernambuco. A operação foi batizada de BAL, em alusão a um antídoto usado contra intoxicação por metais pesados. A Justiça Federal em Rondônia determinou que a União, o Estado, a FUNAI e o ICMBio apresentem um plano de proteção voltado para a terra indígena Uruê-Uauau. Ela está ameaçada pela presença de grileiros, madeireiros, garimpeiros, caçadores e colonos ilegais. Confira na reportagem de Ana Paula Souza. Com uma área de quase 2 milhões de hectares, a reserva indígena Uruê-Uauau, em um intervalo de 4 anos, perdeu o equivalente em floresta a cerca de 4 mil hectares, o que representa 3% do desmatamento em áreas protegidas no estado de Rondônia. Na ação, o Ministério Público Federal pediu um plano de proteção para a terra indígena. O pedido foi motivado pelas diversas representações recebidas pelo MPF dos próprios povos indígenas, alertando sobre a prática de crimes ambientais e invasões. Além disso, as fiscalizações realizadas pela FUNAI e órgãos ambientais constataram a presença de organizações criminosas constituídas por grileiros, madeireiros e garimpeiros, atuando na extração ilegal de madeira e o loteamento da área.
Em sua decisão, o juiz federal Irã Armênio destacou que, em razão da extensa área, o território desses indígenas é alvo fácil para invasores, grilagem, exploração ilegal de madeira, desmatamento com finalidade de expansão da pecuária. E listou normas como a Constituição Federal e a Convenção OIT 169, que trata dos direitos dos povos indígenas e grupos tribais, e atestam garantias como os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam e o dever de os governos adotarem medidas que sejam necessárias para demarcar as terras dos povos interessados que ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva da propriedade e posse desse território. Com isso, o magistrado determinou que a União e a FUNAI, em articulação com o Estado de Rondônia e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, apresentem em até 24 de maio um plano conjunto de ação continuada de proteção da terra indígena Uruê-Uauau, que, dentre várias ações, estabeleça o patrulhamento no interior e em torno da terra indígena, a revista de pessoas, de veículos terrestres e de embarcações e aeronaves, a criação de equipe capacitada para apreensão ou destruição de instrumentos de crimes ambientais encontrados e a criação de equipes capacitadas para efetuar prisões em flagrante delito pela prática de crimes ambientais no interior e no entorno da terra indígena, inclusive em caso de utilização de radiotransmissores instalados em caminhões ou veículos batedores. O STF suspendeu a regra federal que mudava a base de cálculo de ICMS sobre energia elétrica. Ao vivo, o repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, na ação, governadores de 11 estados e do Distrito Federal questionaram as mudanças de uma lei complementar do ano passado que classificou combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais e impediu a fixação de alíquota de ICMS acima da estabelecida para operações em geral. Com isso, os estados deixaram de arrecadar cerca de 16 bilhões de reais a cada 6 meses, trazendo impacto também para os municípios, que recebem um repasse de 25% do total arrecadado pelos estados. A medida é cautelar, para evitar maiores prejuízos, segundo o relator do caso, o ministro Luiz Fux. A decisão ainda precisa ser referendada pelo plenário do Supremo. O ministro entendeu que a União invadiu a competência dos estados para legislar sobre ICMS. William. Obrigado, Viviane. A seguir, capital alagoana ganha nova unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Voltamos já. A capital alagoana ganhou uma nova unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Confira na reportagem de André Risco. Os primeiro e terceiro juizados especiais cíveis de Maceió já estão atendendo nas novas instalações dentro do Maceió Shopping. O primeiro juizado funcionava neste prédio, na Ponta Verde, que tinha um custo muito alto para o Poder Judiciário. Já aqui no shopping, o custo é mínimo e o novo espaço proporciona mais conforto para a população e para os servidores. Nós estamos muito bem instalados, mas os jurisdicionados, quando aqui chegam, eles se sentem muito prestigiados, muito honrados, porque o dono disso aqui, a razão disso aqui existir são eles. E eles agora estão sendo melhor acolhidos, porque aqui nós temos conforto, segurança, acessibilidade, porque estamos no shopping, temos estacionamento para todo mundo. A magistrada lembra que o primeiro juizado atende a população dos bairros da Jatiuca e Mangabeiras. Aqui nós abrigamos as causas de até 40 salários mínimos e de temas múltiplos. Pode ser uma reclamação contra banco, contra plano de saúde, contra a BRK, a Equatorial, as prestadoras de serviço em geral, os serviços de telefonia, enfim, são além das questões de condomínio que preenchem grande parte da nossa pauta. Já o terceiro juizado é comandado pelo juiz Sérgio Roberto da Silva Carvalho. Aqui também são recebidas as mesmas demandas do primeiro juizado, porém de bairros diferentes. Nós temos o pulso e, para ser mais sucinto,
da linha do trem até o Vergel. Então pega a pista da Barra, Ponta Grossa, são cinco bairros no geral. O local tem total acessibilidade para pessoas com deficiência. As duas unidades ficam localizadas no 3º andar e é bem fácil chegar até elas. Nesta praça de alimentação, basta encontrar este elevador. Esta placa, fixada ao lado do elevador, já vai indicar o andar que deve ser escolhido. Escolha o 3º andar e pronto. O juizado é de 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Estamos aqui de portas abertas para receber toda a população e todas as suas demandas. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres em todo o mundo. No Brasil, as trabalhadoras regidas pela CLT têm alguns direitos especiais. Vamos conferir quais são eles na reportagem de Gustavo Toledo. Há 5 anos, Maria Cristina recebeu um diagnóstico que assusta muita gente. Estava com câncer de mama. A princípio eu não acreditava que eu estava com câncer, né? Porque eu não sentia nada, absolutamente nada. Ela conta que fez radioterapia e retirou uma das mamas. Como precisou se afastar do trabalho por 6 meses, recebeu auxílio-doença e teve direito ao saque do FGTS. Ajudou muita coisa, porque o tratamento o governo dá, não é? Mas a gente tem os nossos gastos, né? Que é com medicamento, com Uber, né? Transporte, alimentação, que você tem que mudar o roteiro da sua alimentação todinha, né? Não estamos mais no Outubro Rosa, mas sempre é tempo de falar sobre câncer de mama. No Brasil, esse é o tipo de câncer mais comum e acomete principalmente mulheres. O Instituto Nacional do Câncer estima, só para este ano, a ocorrência de 66 mil novos casos da doença no país. Por isso, se o diagnóstico for positivo, a trabalhadora precisa estar ciente sobre os seus direitos e que não pode ser demitida do trabalho devido ao câncer. A empresa não pode demitir após tomar conhecimento do diagnóstico ou enquanto ela estiver em tratamento ou mesmo depois que ela retornar do tratamento, sob pena de ser considerada uma demissão discriminatória. A pessoa diagnosticada com câncer de mama tem direito ao auxílio-doença e, se for o caso, a aposentadoria por invalidez, após passar por perícia médica do INSS. Pode também fazer o saque do FGTS e do PIS/PASEP. A advogada lembra também de um outro direito. O SUS agora tem até 30 dias a partir da consulta para fazer o rastreamento da doença e mais 60 dias para começar o tratamento contra o câncer. O Sistema Único de Saúde, ele tem uma nova legislação eu digo recente, que ampara, eu diria, as mulheres com câncer de mama. Os pacientes no geral, os usuários em geral, que são portadores de câncer. A trabalhadora com neoplasia maligna pode ter direito ainda à quitação do financiamento da casa própria, isenção de imposto de renda na aposentadoria, isenção de imposto na compra de veículos e, dependendo do estado, isenção do IPVA. Tem ainda preferência no trâmite de processos judiciais e no pagamento de precatórios pelo estado. Lembrando ainda que a empregada pode faltar até 3 dias do trabalho a cada 12 meses para exames preventivos contra o câncer. Muitos portadores de câncer, em especial as mulheres portadoras de câncer de mama, desconhecem a legislação que ampara os direitos que elas possuem para enfrentar essa doença, inclusive o direito de tratamento fora do domicílio, que é muito importante. Tem o vale social, o direito de se locomover gratuitamente. São muitos direitos. As empresas precisam saber acolher as trabalhadoras com câncer nesse momento tão delicado da vida. Maria Cristina disse que recebeu muito apoio dos empregadores, o que ajudou a enfrentar a doença. Hoje ela ainda faz acompanhamento médico para monitorar a saúde e evitar a volta do tumor. Para ela, é muito importante fazer o diagnóstico precoce e manter a esperança. Não perca as esperanças. Lute até o último minuto, se for o caso. Não se entregue. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de exclusão de litisconsórcio passivo, ainda no início do trâmite processual, sem oposição do autor, os honorários devidos ao advogado da parte excluída podem ser fixados abaixo do mínimo legal. A ação de adjudicação compulsória foi movida por um homem contra 2 pessoas, com o objetivo de suprir a suposta falta de outorga de escritura de 3 imóveis.
Uma das réis requereu a extinção da ação em relação a si por ilegitimidade passiva, fato que não teve oposição do autor da ação. O Tribunal de Justiça de Goiás desproveu o agravo de instrumento, mantendo o arbitramento por equidade, pois, do contrário, o advogado receberia honorários excessivos, levando-se em consideração o valor da ação, e desproporcionais ao trabalho desenvolvido, configurando enriquecimento sem causa. No STJ, a terceira turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da ré excluída. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, mesmo reconhecendo a possibilidade de fixação dos honorários abaixo do mínimo legal, entendeu que, no caso sob análise, a verba deveria ser aumentada para 3% sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da extinção da ação sem resolução de mérito. No próximo bloco, o Judiciário, em parceria com a ONU, lança projeto nacional de identificação civil e documentos para presos. Voltamos já. Lançado em Minas Gerais, o Projeto Nacional de Identificação Civil e Documentos para Presos. A iniciativa é uma ação do Conselho Nacional de Justiça em parceria com a ONU, Tribunais de Justiça, Sistema Penitenciários dos Estados e o Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe na reportagem de Marco Aurélio Franco. 80% dos detentos brasileiros não possuem qualquer documento pessoal, situação que dificulta a reintegração à sociedade. Os dados são de um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Para quem nunca foi preso, a falta de documento já é grave. Para aqueles que carregam o estigma de condenados por um crime, a ausência de documentos de identificação é um obstáculo quase intransponível para a reintegração. É uma população que, quando deixa um ambiente prisional, às vezes sem nenhuma documentação, não consegue acessar os seus direitos, seja um serviço de saúde básico, seja um curso de qualificação. E dentro do próprio ambiente prisional, eventualmente, pela falta de documentação, essas pessoas não conseguem acessar sequer curso de qualificação também. Um projeto do Conselho Nacional de Justiça em parceria com a ONU, os Tribunais de Justiça, os sistemas penitenciários dos estados e o TSE está garantindo a emissão de documentos para a população carcerária. É a ação nacional de identificação civil para pessoas privadas de liberdade. Em Minas Gerais, o lançamento do programa ocorreu na sede do TJ. Minas é o 17º estado a participar do programa. Nós estamos cumprindo o nosso compromisso de incluir essas pessoas na sociedade e viabilizar que haja uma ressocialização, porque a partir desses documentos eles podem, saindo das penitenciárias, procurar um emprego e buscarem ter uma vida digna. Na capital mineira, o programa começou no Fórum Lafayette. Presos que passaram por audiência de custódia e que tiveram a prisão confirmada pelos juízes fizeram a identificação biométrica. Elas têm essa pesquisa ou coleta realizada, de forma que todo novo entrante no sistema prisional, ele já entre com a sua biometria coletada. Mas temos também o passivo, aquelas pessoas que já passaram e que não tiveram, que já estão hoje no ambiente prisional. Então, outra estratégia é acionar o executivo local, no caso aqui a Sejusp, para que essa coleta do passivo também seja realizada para todo o passivo, mas também de maneira contínua para aquelas pessoas que eventualmente não têm a sua coleta realizada aqui na audiência de custódia. O CNJ vai disponibilizar 608 kits biométricos para o Tribunal de Justiça de Minas, além de outras unidades para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que serão instalados nas audiências de custódia e unidades prisionais. O programa da biometria para assegurar documentação, ele vai permitir singularizar, individualizar essas pessoas para que elas possam retornar ao convívio social em uma condição mais favorável, uma condição em que elas possam se estabilizar socialmente e colaborar, portanto, para uma reintegração social mais segura, com mais segurança para todos. A iniciativa do microempreendedor individual, chamado MEI, ajudou a formalizar o trabalho de diversos brasileiros em um cenário de paralisação econômica. Atualmente, cerca de 70% das empresas em atividade no país se enquadram na categoria. Acompanhe na reportagem de Gustavo Toledo. Tá saindo uma coxinha aí? Tá saindo uma coxinha fresquinha, feita agora. Delícia! Delícia!
Há 2 anos, Adão trabalha por conta própria. Depois de perder o emprego na pandemia, ele resolveu montar uma cozinha industrial no fundo de casa. Agora produz cerca de 200 petiscos por dia e vende por delivery ou em eventos. Cozinho desde os 14 anos de idade, eu comecei a cozinhar para poder fazer comida, almoço e para os meus pais que trabalhavam na época eu não trabalhava, né? E aí eu resolvi montar a empresa para poder continuar no mercado de trabalho, né? E graças a Deus tem dado certo. Para vencer o desemprego, assim como Adão, milhões de brasileiros tiveram que recorrer ao trabalho autônomo. Hoje prestam serviço para empresas ou pessoas físicas por um tempo específico, mas sem vínculo empregatício. A quantidade desses profissionais nos últimos tempos cresceu muito no Brasil. Para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Economia, cerca de 70% das empresas funcionam hoje no país na modalidade individual. Ou seja, na verdade, são microempreendedores individuais. Ao se registrar como MEI, o trabalhador passa a ter CNPJ e mais facilidade para abrir conta bancária, pedir empréstimo e emitir nota fiscal. Também paga menos imposto. Entre as vantagens de ser um trabalhador autônomo está a possibilidade de fazer o próprio horário. Mas, por outro lado, a renda é instável. Mesmo assim, Adão não tem vontade de voltar a ser empregado. Hoje eu prefiro continuar como eu estou. Eu acho que é um desafio, sempre foi, né, para todos os empresários no Brasil, mas eu não tenho vontade de voltar para o vínculo empregatício, não. O advogado explica que o profissional autônomo não tem direito às verbas trabalhistas, como salário, 13º, férias e FGTS. Para se aposentar, precisa pagar plano de previdência privada. Além disso, o trabalhador deve ter um controle maior da vida financeira. Mas, na opinião dele, essa modalidade tem mais pontos positivos do que negativos. É ter essa possibilidade de horário, né? Ele consegue prestar os serviços a diversas outras empresas e não se vincula a uma somente. E a empresa que contrata autônomo precisa ficar atenta. Dependendo da situação, pode ser reconhecido o vínculo de emprego com o prestador de serviços. São 4 requisitos, né? Eles estipulados no artigo 3º da CLT. São eles onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação. Tendo estes 4 requisitos, a acreditação do vínculo, né? Então, se a pessoa, vou explicar todos aqui, se realmente há o depósito em valores em conta do funcionário, ali do contratado, ele também presta os serviços de forma habitual, todos os dias, né, cumpre uma certa jornada, é ele que tem que prestar esse serviço e também ele responde para a empresa sempre manda orientações para ele, há grande possibilidade de caracterização do vínculo. E, consequentemente, a empresa terá que arcar com todas as verbas decorrentes do vínculo empregatício e, porventura, também das verbas rescisórias. Hoje, Adão se vê realizado trabalhando por conta própria e sonha em expandir o negócio. Eu quero expandir, estamos correndo atrás disso, né? E, se Deus quiser, abrir uma loja onde eu possa vender os petiscos na loja, entendeu? Congelados lá, sem ser só delivery. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.